Paz, graça e bem a todos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essas músicas que são tradicionais, elas se tornam símbolos da nossa fé, especialmente no dia em que nós celebramos o sacramento da Santa Ceia. Aqui na igreja nós não chamamos a ceia de memorial, nós tratamos a Santa Ceia como um sacramento, um ato sacramental. O que é um sacramento, pastor? É uma manifestação visível de uma graça invisível, e essa graça chega até nós através do trabalho intercessório de Jesus. Então é sobre isso que nós iremos começar a falar sobre hoje, na quarta mensagem da série, um guia prático da vida cristã. Você vai fazer metas para o ano de 2025, só que essas metas elas só serão cumpridas se você souber o que você deve fazer enquanto cristão, e é exatamente sobre isso a nossa série, a série Um Guia Prático para a Vida Cristã. E hoje nós iremos falar sobre dinheiro, o assunto que as pessoas menos gostam de ouvir o ensino bíblico a respeito disso, porque muitas vezes é uma fortaleza na vida das pessoas, mas nós não podemos nos furtar como ministros do Evangelho de falarmos a respeito daquilo que a Bíblia chama de o inteiro conselho de Deus. Então na Bíblia você tem orientações a respeito de todas as coisas: dinheiro, relacionamentos, política, economia, e toda virtude de ciência e sabedoria vem do Senhor. Então é sobre isso, então é nessa perspectiva que nós precisamos começar a mensagem de hoje. É a quarta mensagem da série Um Guia Prático para a Vida Cristã, e eu começo com a seguinte frase: as coisas mais baratas da vida são aquelas que são compradas com dinheiro, e são justamente essas coisas que podem te levar para o inferno. Então, eu vou repetir: as coisas mais baratas da vida são compradas com dinheiro, e são justamente essas coisas que podem te levar para o inferno. Então com essa primeira frase eu quero chocar você e desde já trazer a sua atenção para o que eu quero falar. Eu estou diante de um auditório em que uma pessoa ou outra, com toda certeza, vive atrás de dinheiro. E Tiago, o apóstolo, debaixo da inspiração do Santo Espírito, tem algo a falar a nós nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. Tiago 1, de 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque ele é digno de honra. E aquele que é rico deve se orgulhar de ser alguém insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo, e o sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, ou seja, a folha seca, né? A beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Bem-aventurado ou feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Preste atenção nisso. Tiago está falando a respeito de pobres e ricos, e depois ele fala a respeito de provações. Eu vou repetir: Tiago começa falando a respeito de pobres e ricos, e depois ele fala de provações. Ou seja, nessa unidade literária do texto, Tiago, debaixo da inspiração do Santo Espírito, ou seja, o próprio Deus está escrevendo para nós. Quantos aqui abriram o WhatsApp de manhã? Amém? Quem aqui abriu o WhatsApp de manhã? Vocês receberam a mensagem de Tiago? Você que é pobre? Ou você que tem um pouco mais de dinheiro? E ele vai dizer assim: olha, existe uma correlação entre pobreza e provação. E aí todo mundo diz: uau, ninguém nunca pensou nisso, né? Mas ele vai dizer também aquilo que é menos óbvio, que existe uma correlação entre riqueza e provação. E hoje nós iremos ver que a riqueza, ela é inclusive uma provação maior. Pastor, você não sabe de nada o que está falando. Sei sim, vou te mostrar. Então, o que é a série Um Guia Prático da Vida Cristã, se não um roteiro, um mapa muito claro
para você viver a sua vida cristã autêntica. Então, 2025 está chegando e você vai só cumprir os seus votos se você entender esse guia prático. O guia prático para a vida cristã é uma série sobre como você vai estabelecer a construção do reino de Deus, não apenas por pregar o evangelho, mas por viver o evangelho em todas as áreas. Afinal de contas, se Cristo é Senhor, você deve obedecer o que Cristo diz. Se Cristo não é Senhor, boa sorte com seus demônios, porque é isso que você vai ter. Agora, nós vamos falar sobre os testes, as provações envolvendo riqueza e pobreza, e como Jesus nos ensina a vencê-los. Eu faço a seguinte pergunta para você nessa noite: dinheiro compra felicidade? O que dinheiro compra? O dinheiro compra felicidade, gente? Aí alguma pessoa materialista vai dizer assim: é melhor sofrer com dinheiro em Paris do que sofrer sem dinheiro aqui em São Luís, né? Essa pessoa não sabe nada do que ela está falando. Preste atenção. O que dinheiro compra? O dinheiro compra um casamento, mas ele não pode comprar amor. Preste atenção nisso. O dinheiro compra um casamento, mas ele compra amor, gente? Sim ou não? O dinheiro pode pagar 4 anos de faculdade, mas o dinheiro pode comprar educação real? O dinheiro pode contratar um médico, mas o dinheiro pode te curar? O dinheiro pode te levar a quase qualquer lugar, mas o dinheiro pode te levar para o céu? O dinheiro pode comprar quase qualquer coisa, mas ele pode comprar felicidade? Então, essas são as reflexões com as quais eu começo o sermão de hoje. Tiago vai falar a respeito de 2 tipos de provação. No capítulo 1 ele já falou de vários outros tipos, mas nessa sessão, nessa unidade literária, Tiago vai falar especificamente de 2 provações: a provação da pobreza e a provação da riqueza. Em primeiro lugar, a provação da pobreza. Versículo 9, Tiago vai dizer que a pobreza deve ser enxergada como um teste. A pobreza e a escassez, elas devem ser encaradas como uma provação. E muitos de nós enfrentamos, ou ainda já enfrentamos no passado, ou ainda enfrentamos hoje, essa prova. Tiago, capítulo 1, versículo 9 nos diz: irmão, você que é pobre, tem motivo para se orgulhar, pois é digno de honra. Aqui, quando ele diz que nós devemos nos orgulhar, esse orgulho não é financeiro, mas é um orgulho espiritual. Não no sentido de que nós somos melhores do que outras pessoas, mas Tiago quer que nós entendamos que a pobreza e a escassez nos ensinam o verdadeiro valor das coisas, revelando a riqueza eterna que nós temos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, nos diz que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros, e se somos herdeiros, somos co-herdeiros de Deus, junto com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Em outras palavras, isso significa que, mesmo sem posses terrenas, nós recebemos uma herança espiritual incalculável. Um cristão, um crente verdadeiro em Jesus, é mais rico do que o homem mais rico do mundo, porque o homem mais rico do mundo, com toda a sua riqueza, não consegue comprar o favor de Deus. A história da escritura toda que mais comprova o que eu estou dizendo é a história de Davi, Jonatas e Mefibosete, o filho de Jonatas, neto de Saul. Em 2 Samuel capítulo 9, o rei Davi mostra bondade para Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o arqui-inimigo de Davi. E em uma determinada batalha, Jonatas e Saul morrem nessa batalha. E toda a casa de Saul praticamente é exterminada, menos Mefibosete, que fugiu. Mefibosete fugiu, só que na sua fuga ele quebrou as suas pernas e ele se tornou uma criança aleijada, e por conseguinte se perpetuou durante toda a sua vida como uma pessoa aleijada. E certa feita, Davi, já rei, pergunta para um dos seus conselheiros: cadê os descendentes de Saul e os filhos de Jonatas? Existe algum filho de Jonatas que sobrou para que eu mostre bondade para ele? E então Mefibosete
percebe que Davi está à sua busca e ele pensa que Davi vai matá-lo. No entanto, Davi mostra bondade para com Mefibosete, filho do seu amigo Jonatas, devolvendo a Mefibosete tudo que ele tinha perdido. Davi poderia ter matado Mefibosete, porque Mefibosete era da linhagem do seu arquirrival, mas por amor a Jonatas, Davi trata Mefibosete como um filho e traz ele, sabe para onde, gente? Para sua mesa. Em outras palavras, essa história de Davi, Jonatas e Mefibosete é uma das ilustrações mais poderosas das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Deus mostrou bondade para nós que somos inimigos dele por causa do que Jesus fez por nós. Mesmo quando nós não temos nada a oferecer para ele, assim como Mefibosete não tinha nada para oferecer para Davi, Deus nos trata com bondade por amor de Jesus. Agora, essa história de Davi e Mefibosete nos traz 3 verdades espirituais extraordinárias. Em primeiro lugar, em Cristo, presta atenção nisso, em Cristo, mesmo pobres, a mesa do rei é nossa. Quantos podem dizer amém nessa noite? Em Cristo, mesmo pobres, a mesa do rei é nossa. 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou lhe dar terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Preste atenção nessa última parte. Você sempre comerá comigo à mesa do rei. Você pode achar que isso é um detalhe pequeno, mas eu quero que você reconsidere. Não é um detalhe pequeno, porque perceba quantas vezes o Espírito Santo repete isso no texto. Perceba no verso final do versículo 10 de 2 Samuel capítulo 9. Mefibosete, outro versículo aqui. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. De novo, versículo 11 agora. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei como se fosse um dos seus filhos. E finalmente no versículo 13, de novo, Mefibosete, que era aleijado de 2 pés, morava em Jerusalém e comia aonde, gente? Sempre à mesa do rei. Repetidas vezes o Espírito Santo enfatiza essa frase, à mesa do rei, à mesa do rei. O que isso nos diz nessa noite? Quando você se torna cristão, não importa se você tem um freezer cheio de filé mignon ou não, isso não faz diferença. Se você é crente em Jesus, você come à mesa do rei, louvado seja o nome do Senhor. Não importa as suas posses. Uma pessoa que chega na corte do rei Jesus e tenta comprá-lo com dinheiro, as coisas não funcionam dessa forma. Jesus, eu quero ter um jantar contigo, quanto eu devo pagar? Você não precisa pagar nada, porque eu já paguei por você. Eu é que te convido para a minha mesa, e não você que consegue me comprar com o seu dinheiro. Em segundo lugar, em Cristo, nós não temos apenas a mesa do rei, mas em Cristo, mesmo pobres, a fortuna do rei é nossa. Perceba, versículos 9 e 10. Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, que era o arqui-inimigo dele. E aí ele diz o seguinte: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, para que o neto de seu senhor sempre tenha o que comer. Em outras palavras, Davi restaurou a herança de Mefibosete, tornando-o um herdeiro da fortuna do rei. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer? Quando nós nos tornamos cristãos, nós temos a fortuna de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Nós não temos acesso apenas à sua mesa, nós temos acesso também à sua conta bancária espiritual. Louvado seja o seu santo nome. Mas não somente isso, nós temos acesso aos servos. Quem são os servos? Os anjos. Quem são os anjos? Ministros espirituais que nos assistem nas nossas necessidades. Espíritos ministradores da parte de Deus que auxiliam aqueles que hão de herdar a salvação. Você sabia que cada um de nós tem um anjo que cuida da gente? Você sabia disso? Pelo menos um, né? E mesmo assim você reclama que é pobre, né? Você tem um anjo que cuida de você, que Deus mandou para te guardar, e mesmo assim você reclama que é pobre. Cadê o menino que eu tinha dito para ele desligar essa luz aqui? Tira essa aqui, meu filho, ó.
Só a do meio, deixa só essa aqui ligada, ó. Deixa só essa aqui ligada. Que a gente não conseguiu chamar o cara para fazer essa semana, mas vamos lá. Então, gente, vamos recapitular. Em Cristo, mesmo pobres, nós temos a mesa do rei. Em segundo lugar, em Cristo, mesmo pobres, nós temos o dinheiro do rei espiritual. E por último, mesmo pobres, a família do rei também é nossa. Aleluia. Versículo 11: e quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Davi disse: Mefibosete, eu vou te tratar como se tu fosse o meu próprio filho. Isso não é maravilhoso, gente? E você reclamando da sua pobreza, sendo que você é parte da família do rei. E é isso que Deus quer que você saiba nessa noite. Não importa o quão pobre você possa ser aos olhos do mundo, em Jesus você é rico. E é um teste que muitos de nós teremos que enfrentar. Você tem de passar o teste da pobreza. Mas agora eu vou passar para uma parte mais impactante do texto ainda, que é a provação da riqueza. Nós acabamos de falar a respeito da provação da pobreza, mas o texto também nos fala a respeito da provação da riqueza. Preste atenção. O teste da riqueza é mais difícil do que o teste da pobreza. Vou repetir: o teste da riqueza é mais difícil que o teste da pobreza. E aí você pode pensar: isso parece contraditório, pastor. Parece que viver na prosperidade material é mais fácil. Mas a Bíblia nos ensina que se você vive na bonança financeira, o seu teste é ainda mais difícil, porque é mais fácil você se desviar quando tudo parece estar indo bem, sim ou não? É ou não é verdade? Mas Tiago nos convida a olharmos além das aparências. Será que nós somos verdadeiramente ricos se a nossa riqueza não vem de Cristo? Se a nossa riqueza tem uma fonte que não é Jesus Cristo, será que nós somos de fato ricos? Além disso, Tiago capítulo 1 versículo 10 nos diz: aquele que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante, e ele murchará como uma pequena flor do campo. Sabedoria de Deus para a tua vida. A verdadeira riqueza não é aquilo que nós depositamos no banco, mas o que Cristo depositou em nós. Sabe por quê? Porque as riquezas deste mundo são tão frágeis quanto uma flor que murcha debaixo do sol escaldante. Agora perceba, Tiago não vai dizer que quem é rico necessariamente é uma pessoa inimiga de Deus. Mas Tiago quer que nós olhemos para as posses a partir da visão de Deus. Sabe por quê? Eu pergunto para você nessa noite: para Deus, riqueza é sempre um sinal de bênção, gente? Riqueza para Deus sempre é bênção? Pergunto de novo: para Deus, pobreza sempre é sinal de falta de fé? Na Bíblia você tem exemplos como Abraão e José, que foram extremamente ricos e abençoados por Deus. Mas na mesma Bíblia nós temos a história de Jó, por exemplo, que era tão crente ou mais crente que os dois primeiros que eu falei, e ainda assim ficou pobre e doente. Então, como é que nós devemos agir diante dessas situações? Ora, se nós olhamos para Provérbios capítulo 30, nós vemos um provérbio de Agur, e ele faz o seguinte pedido a Deus: eu te peço 2 favores, Senhor, e que o Senhor me dê antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem riqueza e nem pobreza, dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Quantos de vocês, você não precisa responder, mas você sabe que eu estou falando a verdade. Quantos de vocês sabem que se Deus te desse um pouquinho mais de dinheiro, você ia abandonar Ele? Você sabe disso. Você ia ficar nojento, né? Você ia começar a ficar snob. Você ia ficar mais avarento. Você sabe disso. Então, Agur nos diz que nós devemos ser equilibrados. Deus, me dá o suficiente para que eu viva com dignidade. Não me dê nem muita riqueza, porque senão eu vou desviar. Mas também não me dê muita pobreza, porque senão eu vou roubar.
eu vou ser tentado a tirar aquilo que não me pertence. Agur nos diz que diante do teste da riqueza, nós devemos pedir uma petição de contentamento, porque Paulo vai nos dizer que o contentamento com piedade é grande fonte de lucro. Isso significa dizer que tanto a pobreza extrema quanto a riqueza podem nos desviar de Deus. Nós devemos pedir aquilo que é suficiente para nós e não nos deixar seduzir pela ideia de que mais sempre é melhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós achamos uma nova ideia de dinheiro. Em outras palavras, aqueles que têm só dinheiro não são ricos. Pelo contrário, aqueles que têm só dinheiro são orgulhosos e Deus os resiste. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas aquele que é rico para com Cristo entende que a sua verdadeira prosperidade é uma prosperidade espiritual, e ele vê as suas posses apenas como recursos que Deus deu para ele administrar. Isso significa, irmãos, nessa noite, o seu dinheiro não é seu, as suas posses não são suas. Quem é que te dá saúde para você trabalhar? Quem é que te dá sabedoria para você fazer gestão financeira? Não é o Senhor? Nada que você tem é seu. Até porque, se você ficasse inválido hoje, se você tivesse um AVC, se você sofresse um acidente de trânsito, Deus não ia deixar faltar nada para você, para dizer para você que Ele não precisa de você. Cadê os maridos aqui? Se você morresse hoje, e para mim também eu falo isso, se você morresse hoje, sua família não ia ficar desamparada, você sabia disso? Provavelmente, talvez ela ficasse melhor ainda se você, você não tivesse aqui, talvez ela... Na prática, o que significa dizer que aqueles que têm apenas dinheiro não são ricos? Vou repetir. Na prática, o que significa dizer que aqueles que têm apenas dinheiro não são ricos? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso aqui. As coisas mais baratas da vida são compradas com dinheiro e são justamente aquelas que podem te levar para o inferno. Vou repetir, as coisas mais baratas da vida são aquelas que são compradas com dinheiro e são justamente essas coisas que podem te levar para o inferno. É prostituta, é droga, é o pistoleiro que você contrata para matar inocente, é corrupção. As coisas mais baratas dessa vida são compradas com dinheiro, é cocaína. Aí eu pergunto para vocês, ter dinheiro para pagar a prostituta é riqueza, gente? Sim ou não? Ter dinheiro para contratar o pistoleiro para matar um inocente é riqueza? Ter dinheiro para fazer corrupção é riqueza? Ter dinheiro para comprar droga é riqueza? Tiago nos ensina que as coisas mais baratas do mundo você compra com dinheiro. É o seu adultério, é a sua droga, é aquilo que te vicia e aquilo que te aprisiona. Ele vai dizer que a verdadeira riqueza não é medida por bens materiais, mas pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sabedoria de Deus para a tua vida. Se você quer saber se você é rico, nós devemos contar aquilo que o dinheiro não compra e aquilo que a morte não tira. E o que é que o dinheiro não compra e a morte não tira? O fato de que, mesmo que nós sejamos ricos, ou mesmo que nós sejamos pobres, todos nós somos abençoados e ricos espiritualmente em Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Não seja um rico que as coisas mais baratas da sua vida sejam compradas com dinheiro. A sua riqueza é medida por aquilo que a morte não tira e por aquilo que o dinheiro não compra. E o que é isso? A riqueza espiritual que você tem em Cristo Jesus. Então, os pobres, eles devem se orgulhar da sua pobreza, porque eles são ricos em honra, e eles são ricos do favor de Deus. Isso é particularmente interessante, porque se você for ler os relatos dos evangelhos, se você for ler o padrão de manifestação ministerial de Jesus, Jesus tinha um apelo especial para as pessoas pobres e socialmente vulneráveis.
Jesus geralmente se revelava para os pobres e para as camadas mais vulneráveis da sociedade. Isso não é interessante? Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E quando você tem muito dinheiro, você tem um outro tipo de tentação. Quando você tem muito dinheiro, meus irmãos, você consegue comprar uns pecados mais graves. Quando você tem muito dinheiro, quase sempre você é tentado a se afastar de Deus de uma forma irremediável, porque você pensa que você não precisa de Deus, o seu dinheiro te basta, tudo que você precisa você compra. Mas de que adianta um homem ser rico para com o mundo e ser pobre para com Deus? Louco! Será que você não sabe que esta noite pedirão a tua alma? E o que você vai apresentar diante de Deus? Deus não aceita propina, Deus não aceita jeitinho, Deus não aceita absolutamente nada. Deus não é algo barato, mas Deus é o nosso maior tesouro de valor. É isso que nós precisamos entender. Então, se por um lado os pobres, eles devem se orgulhar porque são ricos para com Deus e devem ser ricos para com Deus, os ricos devem se orgulhar de que eles não são nada. Os ricos devem se orgulhar de que eles não são nada. Agora, qual é o problema que nós temos aqui? Perceba, qual é o problema de quase todos nós aqui? Ou de todos nós, quem sabe? O problema do pobre é que ele tem dificuldade de se alegrar na sua verdadeira riqueza, que não é financeira. Vou repetir, o problema dos pobres, e às vezes a gente é pobre, né? Não sei também. Não sei o que é pobreza. Mas o problema do pobre, ou do problema daquele que está passando por uma situação financeira difícil, é que ele tem dificuldade de se alegrar na sua verdadeira riqueza, que não é dinheiro. E o que acontece quando as pessoas olham a vida dessa perspectiva? Elas não conseguem se alegrar, porque a alegria delas está totalmente condicionada ao tanto que elas ganham. E quando esse dinheiro é tirado, elas começam a praguejar: Deus me abandonou. Que tipo de lógica é essa? Deus te deve alguma coisa em primeiro lugar? Deus deve alguma coisa para a gente, irmãos? Deus não nos deve absolutamente nada. Deus não nos deve saúde, Deus não nos deve riqueza, Deus não nos deve absolutamente nada. Então esse é o problema do pobre. Agora, qual é o problema do rico? O rico tem dificuldade de lembrar que a riqueza dele tem mais probabilidade de acabar com a vida dele do que de fazer o bem. Vou repetir, o rico tem dificuldade de lembrar que a riqueza dele tem mais probabilidade de acabar com a vida dele do que de fazer o bem. Porque eu vou repetir, quando você tem muito dinheiro, você acessa outros tipos de pecado que são mais graves e mais danosos para a alma. Como eu falei, a prostituta, é droga, essas coisas. E de Deus não se zomba, meus irmãos. De Deus não se zomba. Agora, como é que nós resolvemos isso então? Como é que nós resolvemos isso? Preste atenção nisso. O sacrifício substitutivo de Jesus, o sacrifício de Jesus em nosso lugar, nos substituindo, nos dá uma nova identidade que não está enraizada na pobreza ou na riqueza. Jesus nos dá uma identidade maior do que o teu contra-cheque ou a falta dele. Quando Jesus tira o nosso pecado, quando Ele expia o nosso pecado, Cristo nos dá uma nova identidade, não como dono de tanto dinheiro, ou como dono de um saldo negativo na conta bancária, mas quando Ele nos salva, a identidade que Ele nos dá é a de filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 17 e 16. Então, quando Jesus nos salva poderosamente, Ele eleva o nosso status espiritual acima de qualquer condição terrena de riqueza ou de pobreza. É isso que Ele faz. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Sabe o que importa no fim das contas? Importam as promessas de Deus e não as posses materiais. Em outras palavras, se você tem a promessa de que Deus vai te suprir, sabe o que isso significa? Que Ele vai te suprir, mesmo que você seja pobre. Que Ele vai te suprir, mesmo que você não consiga trabalhar. Que Ele vai te suprir, mesmo que todas as circunstâncias digam que não. Porque o que importa não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. O que importa são as promessas de Deus. E Ele disse que Ele vai te suprir, então Ele vai te suprir. Por outro lado,
Aquelas pessoas que têm posse são avisadas, elas são advertidas de que as suas riquezas não garantem absolutamente nada nessa vida. Sabe o que isso significa na prática? Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, quem te garante não é esse dinheiro, mas sim Deus. Queridos, não existe estabilidade. Até no concurso público, quem garante que daqui a 10 anos o Brasil vai ter dinheiro para pagar os seus concursados? Você acha realmente que a sua estabilidade é você que provê? Queridos, como tem uma fala muito famosa na cantata, as pessoas podem ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não acrescenta um segundo a mais que seja nas suas vidas. E é exatamente isso que nós precisamos pensar. Não existe estabilidade. A estabilidade nossa são as promessas de Deus, e essas promessas não mudam. É isso que você precisa entender. Porque eu já vi muita gente que ganha bem e não consegue comprar saúde. Por outro lado, na Bíblia que você tem, e também na minha Bíblia, eu leio a história de José. Eu leio a história de Elias, de José também, mas eu ia falar de Elias. Elias foi para o ribeiro de Querite, e sabe o que sustentava ele? Os corvos. Um delivery todo dia. E quem pagava essa conta? Deus paga a conta. Louvado seja o seu santo nome. Deus paga a conta. E sabe o que Deus disse para Elias? Ordenei aos corvos que te sustente. Quantos aqui trabalham CLT? Muita gente, né? Quantos aqui são autônomos? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você que tem um patrão mala, Deus está dizendo o seguinte: olha, ordenei ao teu patrão que te sustente. Quem é funcionário público? Não sei. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Ordenei ao governador Brandão que te sustente. Louvado seja o seu santo nome. O irmão, ele até levantou a mão assim, né? Você que é autônomo, ordenei aos teus clientes que te sustentem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus precisa de você para alguma coisa? Se você pensar dessa forma, você consegue vencer o teste da pobreza e o teste da riqueza. Se você pensar dessa forma, você consegue prosperar no melhor sentido do termo. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. E se Ele disse que Ele vai te suprir, na riqueza ou na pobreza, Ele vai te suprir. Louvado seja o seu santo nome. E se você pensa dessa forma, você consegue passar no teste da pobreza e você consegue passar no teste da riqueza. Qual é o problema de muitos de nós? Nós não pensamos assim. Nós pensamos que os nossos resultados dependem de nós. Quem te deu saúde para trabalhar? Você consegue garantir que no próximo exame de rotina que você vai fazer, não vai sair uma doença muito grave de lá? Quem te garante que amanhã você vai estar capacitado de trabalhar? Quem te garante que um dia você não vai precisar viver de favor? Você consegue garantir alguma coisa na sua vida? Que essa mensagem nos humilhe, irmãos, em nome de Jesus. Nós não somos absolutamente nada, porque as Escrituras dizem: nele existimos, vivemos e nos movemos, e fora dele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Para refletir e praticar. Quantos entenderam o que eu falei hoje? Então você tem que passar pelo teste da pobreza e você tem que passar pelo teste da riqueza. Agora, como é que isso se faz na prática? Primeiramente, crentes, cadê os crentes hoje aqui nessa noite? Vocês hoje foram lembrados dos seus deveres. E como Jesus te dá poder para vencer o teste da pobreza e o teste da riqueza também. E como é que nós vencemos o teste da riqueza e da pobreza? Primeiro, reconheçam que a verdadeira riqueza em Cristo não são bens materiais, mas bênçãos espirituais nas regiões celestes. Tiago capítulo 1 nos ensina que a pobreza pode ser um instrumento para nos levar à dependência de Deus. Quando foi a época da sua vida que você mais orou? Foi quando o seu cartão de crédito estava sem limite? Ou quando você estava cheio de dinheiro? Quais são as épocas da nossa vida que nós mais buscamos a Deus? É na bonança ou é na dificuldade?
Deus quer usar as circunstâncias da pobreza, da escassez, para nos manter humildes e humilhados, na perspectiva de que todo o nosso suprimento vem dele. Eu não estou dizendo que você deve glorificar a pobreza, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve olhar para dinheiro e posses da perspectiva divina, porque se você olhar na perspectiva do mundo, você vai se dar muito mal. Muito mal. Então, reconheçam que a verdadeira riqueza vem de Deus e não dos bens materiais. Maridos, cadê os maridos? Lembrem-se de que, ainda que a sua renda seja pouca, você possui a riqueza espiritual de Deus, e ela deve ser compartilhada com a sua família. Esposas, sejam sábias no momento de escassez. Não destruam a casa de vocês com comentários descontentes. Afinal de contas, vocês devem lembrar que a comunhão com Cristo, à mesa do Rei, é a verdadeira provisão das nossas vidas. E se tudo nos for tirado, Cristo é a nossa herança eterna. Louvado seja o seu santo nome. Em segundo lugar, mantenham a humildade e a vigilância sobre o coração de vocês quando vocês conseguirem um pouquinho mais de dinheiro. Eu sempre conto essa história. Lá na primeira igreja tinha um jovem, e toda quarta-feira ele estava na reunião de oração, e ele buscava Deus em oração, e ele diz assim: Deus, me dá um carro. Ele orava pelo carro dele, andava de ônibus, todo lascado, que o ônibus humilha, né? Eu tenho uma tese de que o ônibus é um instrumento de Deus para moldar o nosso caráter, né? Quantos creem junto comigo? Então, o que acontece? Esse jovem, ele toda quarta-feira estava lá: Deus, me dá um carro. Deus, eu prometo que quando o Senhor me der esse carro, eu vou dar carona para as pessoas que estão precisando. Deus, quando o Senhor me der um carro, eu vou chegar mais cedo na reunião de oração. O que aconteceu? Deus deu o carro para o camarada, e ele nunca mais foi na oração. Guardem o coração de vocês com a prosperidade. Lembrem-se, as coisas mais baratas da vida são compradas com dinheiro. É o que, gente? É prostituta, é cocaína, é jogo do tigrinho, é contratar o pistoleiro, é pagar uma assinatura de site adulto. É isso que você compra com dinheiro. A riqueza espiritual é aquela que se mede quando você percebe que o dinheiro não pode comprar e a morte não pode lhe tirar. Além disso, Tiago nos adverte sobre a riqueza como uma armadilha, desviando-nos da verdadeira dependência de Deus. Talvez seja por isso, presta atenção no que eu vou falar. Talvez seja por isso que Deus não te dá dinheiro. Já parou para pensar nisso? Com o pouco que você ganha hoje, você está dando dízimo e oferta? Vou repetir com o pouco que você ganha hoje, você tem dado dízimo e oferta? O que a Bíblia diz, irmãos? Se vocês forem fiéis sobre o pouco, sobre o muito eu colocarei vocês. Se vocês não conseguem lidar com pouco dinheiro, por que Deus é obrigado a te dar muito dinheiro? Quantos entendem o que eu estou falando? É mentira o que eu estou falando aqui, irmãos? A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, se vocês não sabem lidar com as posses terrenas, como é que Deus vai dar para vocês posses espirituais? Se você falha no âmbito, se você falha na questão mais básica, que são dízimos e ofertas, como é que você acha que Deus vai lhe abençoar em outra área? A questão mais básica da sua vida é você devolver